Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Priscila Silva, ela que é advogada, especialista em direito da família e também na Lei Maria da Penha. Doutora, que alegria te receber aqui em São Paulo, diretamente de Brasília. Você chegou com seu noivo aqui toda feliz. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos, né, equipe. Estou muito feliz mesmo em poder estar aqui. Igualmente. Vamos começar falando então sobre a sua carreira. Por que o direito? Por que você escolheu ser advogada? Eu falo para todo mundo que eu vou na contramão das histórias bonitas, porque na verdade a minha primeira opção não foi direito, era medicina. Eu queria fazer medicina, até cheguei a conversar com os meus pais, só que eu não tenho aptidão nenhuma. Eu vou ver o sangue e eu passo mal. Como é que uma médica, né, vai lidar com Se isso? desmaia. Eu desmaio, sim, eu desmaio. Eu fico roxa, com a boca roxa. E falei, não, não dá. Aí eu queria fazer história, né, segunda opção. Só que a minha mãe não deixou, porque ela é professora lá em Brasília, da Secretaria de Educação. Ela é apaixonada pela área dela, só que ela conhece as mazelas, né? E ela falou, Priscila, eu não quero que você sofra o que eu sofri na rede pública, né? Mesmo sendo concursada. Então, eu quero que você alce voos mais altos. Eu falei, não, então vou para a terceira opção, que é o direito. E eu fui para o direito e estou aqui, né, realizada hoje. Graças a Deus que ela me proibiu, de certa forma, né, de cursar história. Estou muito feliz e realizada hoje em dia. Muito bom. E de lá para cá são quantos anos, Priscila, já atuando no mercado? De atuação são 7 anos, né? Me formei em 2018, mas só comecei efetivamente em 2019, um pouquinho antes da pandemia. São 6 anos, 7 anos, né? Já. Sim, e doutora Priscila, o direito da família ele é muito sensível, é um Sim. tema muito delicado e importante. Por que você escolheu essa área para atuar? Na verdade, não fui eu que escolhi, essa área me escolheu. Eu comecei no direito criminal, porque eu saí da faculdade já gostando de criminal. E aí, antes de já começar a atuar, eu passei a estudar para concurso público, tive aquela fase de concurseira. Então, me identifiquei bastante com essa área penal. E fui, só que não deu certo a vida de concurseira, né? E eu tive que advogar. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que aquela rotina não dava para mim, porque advogado criminalista é sensacional, só que você não tem rotina. E eu sou mãe solo hoje, e eu preciso ter rotina com os meus filhos. Eu não posso simplesmente receber uma ligação de madrugada, que era o que acontecia, e sair e atender o cliente. Com quem eu vou deixar os meus filhos? Então, por isso, eu tive que sair e fui para a família. E que coisa boa, na verdade. Então, a família me escolheu, o direito de família me escolheu. Sempre em Brasília. Eu atuo em Brasília, mas em todo o país. Sim. Eu tenho ações no Rio, aqui em São Paulo mesmo, no Espírito Santo, no Sul. Então, tem essa dinâmica. Mas como empreendedora, há quanto tempo você está no mercado? Porque você começou ali no CLT, imagino. Sim, foi. Eu sempre fui CLT. Em 2018, eu pedi demissão do emprego que eu estava, porque eu sofri uma situação de assédio, né? E eu falei, gente, isso não dá para mim. Se eu sou advogada, com a B e tudo, como o pessoal costuma falar, né? Se eu tenho realmente isso, por que eu vou ficar me sujeitando a isso? Então, eu saí do CLT e comecei a advogar. Mas empreender mesmo tem uns 3 anos que eu realmente me pus no mercado. Porque antes eu ficava esperando que alguém trouxesse cliente para mim, esperando indicação. Então, isso não é empreender, né? Empreender é você se colocar à mostra. Então, Sim. foi nesse período mesmo. E como você percebeu que você tinha as características para empreender naquele momento? Como é que foi esse momento da sua vida? Na verdade, não, eu não vi muito, né? Eu meio que fui me jogando, Você se né? jogou Eu e fui me jogando. começou. Isso, exatamente. Fui na cara e na coragem. Porque, assim, infelizmente na faculdade, a gente não aprende a empreender, a gente aprende a advogar, a peticionar. Mas empreender, a gente não tem um curso. E hoje em dia é muito importante, porque hoje tudo é marketing, né? Hoje está tudo no digital. Então, isso a gente aprende sozinho. E, infelizmente, eu tive que errar muito para conseguir aprender. Fui errando e aprendendo e tive que me jogar. Essa foi a grande verdade. Você começou trabalhando sozinha ou se associou a algum advogado? Como foi esse seu comecinho? Sozinha.
Aí depois, com o passar do tempo, vieram algumas parcerias. Tiveram alguns advogados que me ajudaram no início, sim, né? Falando, me dando alguns casos para pegar expertise. E depois eu falei, não, eu preciso realmente andar com as minhas próprias pernas, que foi que eu comecei a andar sozinha. E hoje eu tenho parcerias e a gente vai, eu vou abrir uma sociedade também. Qual foi o seu maior desafio ali no comecinho, quando você decidiu começar a ir atrás dos clientes, a trabalhar sozinha? O maior desafio é o medo, né? Porque quando a gente está no novo, tudo te causa medo. Você tem medo de absolutamente tudo. Então, o maior desafio foi superar esse medo, porque eu tinha medo de falhar como advogada, como mãe, né? Como empreendedora. Então, eu tive que falar: não, você consegue. Então, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. E na advocacia, além do medo, você tem que superar os outros, porque é um mercado que, infelizmente, está muito saturado. Então, você tem que ser o melhor, você tem que estudar, se dedicar para você conseguir ser visto como uma pessoa de autoridade, né? As pessoas olharem e falarem, não, aquela advogada é a advogada que eu preciso. Eu confio nela para colocar minha vida nas mãos. Isso, porque a relação de advogado e cliente é pautada na confiança. Então, a pessoa tem que olhar para mim e falar, eu confio plenamente em você. Então, para você adquirir isso, demora, né? Não é assim tão fácil. Mas a gente vai se jogando, né? Tem alguma história que você possa dividir com a gente sobre esse seu comecinho ali como empreendedora, mãe, algo curioso, engraçado que você tenha passado e que você tenha pensado até em desistir? Nossa, muitas vezes. Como eu falei, eu comecei na área criminal. Então, assim, lá atrás, infelizmente, a gente não tinha pessoas para te falar, olha, é isso, isso, isso. Porque na teoria a gente sabe o que tem que fazer, mas na prática é totalmente diferente. Aí eu comecei, fui para presídio, né? Fazer atendimento com as pessoas que estão recolhidas lá. Só que ninguém fala, doutora, você tem que agir assim, 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 assado. Doutora, vai acontecer isso, isso. E na primeira vez que eu fui num presídio, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque infelizmente, a gente pega alguns servidores que não estão satisfeitos com a vida, né? Te atendem mal, são super grossos com você, você não sabe o que você tem que fazer ali e eles também não te dão informação. E aí, nessa primeira vez que eu fui, peguei um servidor assim, ele super grosso comigo, né? E eu falei, tá, mas para onde que eu vou? Eu tenho que falar com o interno tal, o que eu tenho que fazer, onde eu vou? Aí ele simplesmente falou para mim, doutora, você estudou, não estudou? Se vira. Eu falei, tá, vou me virar. Falta de respeito. Mas aí você não tem com quem contar. Na época, a gente não tinha, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem as prerrogativas da OAB, lá em Brasília, que é super atuante, mas antes não tinha. Então, você tinha que engolir e ir. E seguir em frente, fingir que não foi com você. Exatamente, porque se você parar para ouvir, você vai desmoronar, só que o seu cliente, ele precisa de você combativa. E foi o que eu fiz. Eu falei, não, tudo bem, vou descobrir o que eu tenho que fazer. Aí, lá em Brasília, né, você entra aqui tem a entrada, aí você desce um van para falar com o seu cliente. Fui, descobri onde era, né, com medo e tal. Cheguei lá, falei, e agora? Conversei com o cliente, tá, desenrolou. Mas quando eu saí, desabei. Eu falei, gente, é isso mesmo que eu quero, né? Vai ser sempre assim, eu vou sempre me esbarrar com pessoas que não vão me ajudar, o sistema não vai me ajudar. Mas passa. Se você tem oportunidade, você chora. E continua. Você tinha um propósito ali que é atender seu cliente, né, Exatamente. Tem que. O propósito é esse. Você não pode se dar por vencida. Porque senão o cliente está precisando de você. E aí você vai parar, você vai retroceder. E até mesmo você, né? A gente pensa, poxa, eu estudei tanto, vou parar aqui. Não posso. Não é uma pessoa, um mau atendimento que vai me fazer parar. Não. Eu não quero voar alto. Então vamos voar alto. Começa daí. Essa história ela ilustra muito bem o machismo estrutural que a gente enfrenta todos os dias como mulheres, como profissionais. E o seu trabalho hoje, doutora, pelo que eu pesquisei, pelo que eu sei, ele ajuda muitas mulheres a saírem do buraco. Principalmente porque elas passam por situações de agressão física, psicológica, moral, patrimonial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Infelizmente, por mais que a gente fale, mas infelizmente
Nós vivemos uma sociedade machista. Eu falo para todo mundo, né? É aquele tipo de coisa. A gente senta numa mesa, né, na cadeira para ouvir, todo mundo coaduna com as ideias, fala não, realmente direito para as mulheres, não a violência, não a agressão. Modismo. Isso é um modismo. Chega na internet e fala É não. lindo usar hashtag. Exatamente. Só que entre quatro paredes não é isso que acontece. Infelizmente, eu tô cansada de ver mulheres que chegam para mim e falam, doutora, meu marido me batia. Só que na frente das outras pessoas, ele se portava como um cidadão de bem. Pegava na minha mão, me dava beijo, me dava flores, me enchia de presente. Só que entrava dentro de casa, aquela máscara caía. Então, isso está enraizado dentro das pessoas. E é importante que a gente continue falando, porque só através dessa discussão, né, e da educação mesmo, é que a gente vai conseguir realmente mudar, engendrar na sociedade que a mulher tem direitos e que ela não é um objeto na mão do homem. Não, né? Nós somos pessoas, nós temos sentimentos e temos que ser valorizadas. Né? Não tem que parar com esse discurso machista. E é só mesmo por meio dessa discussão que a gente vai conseguir. Sim, e culturalmente as mulheres, elas acabam sendo pilares ali do lar, da casa, e justamente muitos homens só conseguem trabalhar por conta da presença das mulheres. E muitas delas sofrem a violência patrimonial. Gostaria que você explicasse o que é, doutora, por favor. Sim, é justamente quando uma das partes, no caso, como eu lido com mulheres, né, o homem, ele não permite que a mulher tenha acesso à finança, né? Nem da saiba o que ele faz com o dinheiro que é da família ali. Sim, eu tô com uma situação, inclusive, nesse sentido. A mulher foi casada bastante tempo né, com ele, e eles estão se separando, e ela falou para mim, doutora, eu não sei nada, não sei o que a gente tem, o que a gente não tem, eu só trabalhava em casa, e aí? E não é só trabalhava em casa, né? Ela já chega, o engraçado que ela já... Só. Ela já chega, não é o homem que fala isso, né? A mulher, doutora, eu só trabalhava em casa. Eu falei, mas como assim só? Como assim só? Não, você não só trabalhava em casa, você fazia, você era o pilar, você era... que eles gostam de usar o discurso bíblico, né? Eu era o cabeça. Tá, mas quem é o pescoço? Quem é que direciona a cabeça? Era você. Então é você que tem esse pilar. Não é só trabalhar em casa. Você trabalhava em casa, mas esse trabalhar em casa dava condições para que este homem, seu companheiro, saísse e ia atrás dos sonhos dele, enquanto você consolidava o restante. Então, E não é só a parte da organização da casa, mas é a parte moral, a parte psicológica. sim. Que pouco se fala ou nada se fala. Na verdade, eu quase não ouço nada nesse sentido, né? A gente ouve muito da questão patrimonial, mas essas outras áreas é silente. E é muito importante, porque é a mulher que dá conta disso, né? Ela tem essa carga, mesmo que indiretamente ela pega para si. E é também muito importante que se fale. E no caso da violência patrimonial, é justamente isso. O homem, ele não permite que a mulher tenha acesso, infelizmente. E a mulher também, aí eu sempre trago à luz esse sentido, porque talvez pelo ensino cristão, a gente é doutrinada a aceitar tudo, a questão da submissão. Sim. Só que submissão não é isso. Submissão é as duas pessoas estão caminhando juntas, você vai, se você assim quiser, né, permitir que ele dê a palavra, mas tem um consenso ali, você está sabendo de tudo que está acontecendo. E o que a gente não vê, a gente vê as mulheres que estão ignorantes ao que está acontecendo dentro da sua própria casa. Não tem nem acesso à informação da parte financeira, né, Não da tem. vida do marido. Não tem. Agora, pela sua experiência, doutora, qual o maior desafio dessas mulheres na hora de buscar auxílio e também ajuda na Lei Maria da Penha, por exemplo, ou dentro de um caso de família? Qual é a primeira barreira ali? No caso da Maria da Penha, as mulheres, elas têm a dificuldade no sentido de, doutora, eu vou falar, mas quem é que vai acreditar em mim? Porque, igual eu falei que o Gancho, ele se portava como um homem maravilhoso. Eu tenho um caso de uma cliente, era mulher de policial, e ele agredia. E ela falava para mim, doutora, como que eu vou chegar na polícia e vou falar isso? Vão rir da minha cara. Vão rir da minha cara. Porque eles vão falar, não, mas ele é policial, ele não vai fazer isso com você. Teve um outro caso muito interessante, emblemático que eu peguei, que ela mulher de um promotor. E ela falava, doutora, ninguém vai acreditar em mim, ninguém acredita em mim, eu já falei. Mas e aí? Então a gente lida muito com essa questão da descrença
né? Tem a questão da subnotificação também, que as mulheres, elas tentam até fazer a notificação, só que o próprio sistema as impede. Isso vai gerando um medo nelas. Diminuem o sofrimento, a dor dela ali Sim, naquele momento. exatamente. Graças a Deus que hoje a gente tem algumas delegacias especializadas e sempre que possível eu falo para essa mulher, vai na delegacia especializada. Se eu não estou com ela, né, ela me pede orientação, vai na especializada, porque os agentes são treinados para te ouvir, para te entender, porque infelizmente nem todo mundo age assim. A gente chega em delegacias e o agente fala, não, para que você vai registrar isso? Não precisa. Sabe, dá um jeitinho. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Se a mulher, ela não denunciar, se não tiver essa notificação, como é que a justiça vai atrás? Então, essa é uma falha muito grande. E quanto à questão de família, um problema que a gente esbarra muito é justamente na questão do emocional. Porque quando está dentro desse círculo aí, né, de problemas de família, as pessoas elas não conseguem racionalizar. Então, elas querem resolver tudo no supetão, só que não é assim. Para a gente conseguir ter efetividade legal, a gente tem que parar, pensar. Para isso, a gente precisa ter um advogado, porque ele vai trazer essa racionalidade. Ele vai falar para essa mulher ou para esse homem, olha, por esse caminho é melhor, vamos fazer isso, isso, isso. Não age por impulso. Até mesmo porque toda vez quando a gente age por impulso, não precisa ser nem na advocacia, né? Qualquer coisa. Para tudo. Para tudo. Se a gente age no impulso, a tendência é que, infelizmente, a gente não colhe os bons frutos. Então, a gente esbarra nisso, né? Sem dúvida. E sempre reunindo as provas, né, doutor? Sempre. Quando chega uma mulher que fala para mim, doutora, eu tô querendo me separar, ainda não me separei. Eu falei, beleza, vai juntando tudo, pega notas, todas as notas que você tiver, documento da casa, documento dos carros, conversa, sabe? Vai juntando print, junta tudo, porque lá no processo isso vai te ajudar bastante. E é muito comum que tem o divórcio e vai ter o processo de partilha. O homem ele não queira partilhar de acordo com o que foi convencionado no casamento, né? Sim. O regime de bens. Então, isso já vai te ajudar. Sem dúvida. Um assunto muito delicado e que a gente estava conversando aqui nos bastidores é a traição. Muitas vezes a pessoa traída, ela quer se vingar ali legalmente, de alguma maneira, mas a lei não interpreta a traição como um crime, né, doutora? Gostaria que você comentasse sobre isso. Infelizmente não. Eu acho que deveria interpretar como Também crime. acho. Eu também acho. Mas ele já tirou o legislativo já tirou essa conduta de crime, né? Só que assim, a gente tem institutos para que, dependendo do caso de traição, o traído seja indenizado. Por exemplo, eu não peguei, mas eu já soube de colegas que pegaram situações em que o traidor levou o amante no caso, para dentro da casa. Isso gera indenização, dano moral. Tá ali escancarado. Então, Sim. ela pode pedir uma humilhação. Exatamente. Ela pode pedir essa indenização por essa conduta, né? E até mesmo aquelas. Hoje em dia a gente vê muito, né? Expõe tudo na internet. A traição em si, ela não vai gerar a indenização, mas esse efeito vexatório pode sim gerar. Sim. Doutora, você mencionou um caso de assédio que você passou. Você pode comentar que caso foi esse, como você se defendeu? E ele acabou redirecionando a sua carreira, verdade? Foi, verdade. Eu trabalhava numa empresa, fui recém-contratada lá em Brasília, né? E assim, eu fiquei o tempo da experiência, né? Do contrato de experiência, 3 meses. No segundo mês, o meu chefe, só trabalhava eu e ele. E esse meu chefe direto, ele começou primeiro a jogar conversinha. Ah, você tá bonita. Nossa, como você se arruma bem. Eu, tá, bom. Obrigada. Obrigada, né? Sorrisinho. Eu pensando, gente, eu tenho uma família para manter. Tá tudo certo, não falou nada. Aí veio a segunda investida, que ele realmente ficava a minha mesa aqui, né? Tinha a porta, minha mesa aqui e a sala dele para cá. Aí ele saiu da sala dele, chegou aqui na minha cadeira, chegou em cima de mim para me beijar. E eu peguei e me esquivei. Aí eu comecei a chorar. Ele, não, por que você tá chorando? Não fiz nada. E eu saí. Fez de louco. E eu simplesmente saí. Eu voltei depois e ele já não estava mais lá. E teve a terceira investida. Eu estava, tinha uma máquina na sala dele. Aí tinha a Xerox, né? Tava tirando uma cópia de uns documentos e ele tava me contando que tava passando umas situações com a família dele, que tinha perdido um familiar, que tava muito sentido. E eu, tá, beleza. E aí, de novo, ele veio com essa mesma coisa.
veio em cima de mim para me beijar e de novo eu consegui me esquivar. E aí, no outro dia, e aí ficou, né? Aí, no outro dia eu cheguei e falei, olha, tô pedindo demissão. Infelizmente, eu não consegui pedir ajuda. Eu não denunciei, eu só falei para os meus familiares, né? Eu deveria ter ido no RH e ter denunciado, mas eu não consegui fazer isso. Travou aquela situação. Me travou. Mas, de certa forma, é bom, porque antes infelizmente, eu falo isso com até vergonha, eu falava, gente, como é que a mulher se permite passar por essa situação? Isso não existe, né? Mas eu passei por isso. E eu falo, existe sim. A gente trava, né? Infelizmente, a gente quer ter uma outra ação. Fica com vergonha por muito tempo. Se sente até culpada em algumas situações. E exatamente isso que eu sentia. Eu me sentia culpada. E eu comecei a pensar, gente, será que era a roupa que eu estava usando? Eu estava de saia? Não, eu estava de calça. Mas na época eu usava só roupa bem folgadinha, né? Então, eu sempre jogava a culpa para mim. E a mulher tende, a vítima de abuso, seja qual seja, ela sempre tende a pegar a responsabilidade para si. Só que a culpa não é nossa. A culpa é do abusador. Independente de como ela esteja, o outro não tem direito a te agredir dessa forma. Sem dúvida, né? de falar nada, muito menos tocar, tentar beijar. Exatamente, ele tem que te respeitar. Nesse caso, o que você faria hoje para se defender, se você pudesse voltar no tempo? Se eu pudesse, né? Com certeza eu teria buscado os meios judiciais. Eu teria ido no RH, teria falado com o chefe maior, né? Denunciado e teria feito uma ocorrência que eu também não fiz. Então eu teria chamado a justiça nesse sentido, para que ele não faça com outras pessoas o que ele fez comigo. Porque se ele fez comigo, com certeza eu já tinha feito. E eu lembro mais que a outra menina que tava, ela conversava com ela pelo WhatsApp, né? Ela não durou 6 meses lá. Foi outra vítima. Provavelmente. Então, já era uma situação recorrente. Então, é bom que a gente... quando tiver esse episódio, a gente tem que ter coragem de ir atrás, né? De responsabilizar realmente o agressor, para que ele não cometa isso com outras pessoas. Porque eu consegui fugir, né? Porque consegui me esquivar. Mas e se outra pessoa não conseguisse? Né? Se outra pessoa... enfim. Acaba cedendo e vira uma bola de neve. Exatamente. Ali pelo emprego, o que acontece muito. E aí, depois desse episódio lamentável, doutora, o que mudou na sua vida? Tudo, mudou tudo. A começar a minha perspectiva, porque eu realmente passei a olhar nesse campo trabalhista, a ver qualquer uma das partes que alega, né, situação de violência, a pensar, gente, será mesmo, né, que o chefe está com a razão? Será que o trabalhador realmente não está falando a verdade? Então, mudou, me deu um start, né? E no campo pessoal também, porque eu falei, gente, eu vou usar essa situação para ajudar outras mulheres. Foi aí que eu comecei a estudar para concurso. Eu falei, não, eu vou, e tanto é que era na área policial, eu vou estudar, eu vou me dedicar e eu vou ajudar mulheres, eu vou ser a voz dessas mulheres. Mas graças a Deus não deu certo, né? E hoje eu tô advogando e hoje eu posso falar que eu sou a voz dessas mulheres. Eu ouço os relatos e eu levo para a justiça e mais do que isso, tem essa conversa olho no olho e eu falo para essa mulher, olha, você não se resume ao que você passou. Você é muito mais que isso. Vamos mudar essa situação? E eu tenho clientes que chegam para mim e falam, doutora, poxa, obrigada. Mais do que a vitória que a gente teve no processo, obrigado porque a senhora acreditou em mim. E isso mexe comigo. Porque muitas vezes as mulheres elas são desacreditadas, né? Como a gente falou na situação da delegacia. Chega na delegacia para contar uma situação, o agente fala, não, vai embora. Mas eu não desisto dessa cliente. Eu acredito, por mais que ninguém acredite, eu acredito. Porque eu já sofri essa situação. Eu sinto na pele sei na pele o que é isso. Muito bom, doutora. O que um advogado, uma advogada precisa ter, então, para ser bem-sucedido no direito da família, na sua opinião? A primeira coisa é ter fé. Sem fé a gente não é ninguém, né? E a segunda coisa tem que ser combativo, né? Por mais que seja uma área que traga realmente, que a gente lide com as mazelas do ser humano, você tem que ser combativo, você tem que ter esse olhar meio de guerra mesmo, Aguçado. sabe? Aguçado. Eu falo Estratégico. Exatamente, eu falo para algumas amigas, olha, a gente está em guerra. E ela, não, mas que palavra feia, pesada, luta. Eu, não, mas é uma guerra mesmo. Eu estou entrando com a minha cliente, o outro ali quer que a gente caia. É uma guerra. Então, você tem que ter esse olhar de combativo, né? Esse olhar perspicaz. Então, você tem que ter isso. Não importa, você vai ter que
trabalhar nesse sentido, para ter essas características. Sim. De lá para cá, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória empreendedora? Com certeza foi quando eu me vi sozinha com os meus filhos. E eu falei, gente, é agora ou nunca. Porque eu tenho duas boquinhas para alimentar, eu tenho que me jogar no mercado, porque senão o que vai acontecer com eles? Então, foi quando eu me vi sozinha, né? Claro que a gente está rodeado, tem família, tem amigos que estão ali com você, mas sabe aquele momento, é você e você? Sou eu e eu. Eu e eu. Então, é eu e Priscila. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E foi o momento que eu mais tive medo, também pelos meus filhos, porque eu pensava, e se não der certo, como é que vai ser? Né? Se a advocacia realmente não me trouxer nada, como que vai ser? Mas graças a Deus que dá certo. Eu gosto de falar uma frase, dá o passo que Deus te dá o chão. E é isso, você tem que se jogar, você tem que ir, porque vai voltar, né? Aquela lei da semeadura não falha. Você planta e você vai colher, sem dúvidas. Isso é um fato. Sim. E para as mulheres empreendedoras que você acaba atendendo ali, que estão em situação de risco, que estão num relacionamento tóxico, o que você fala? A primeira coisa que eu falo para elas, olha, de novo, vamos ter fé que você vai sair dessa situação. Mas além da fé, você tem que agir. Então, as duas coisas aliadas, né? Você não pode desistir. Vai dar medo? Vai, mas vai com medo mesmo. Não tem ninguém para te ajudar, eu tô aqui. Doutora, mas é difícil, eu não vou conseguir. Vai, você consegue sim. Porque antes de eu ser advogada, eu sou humana. Então, muitas vezes a pessoa, ela até sabe das leis, mas antes dela ir para o judiciário, ela precisa daquele empurrãozinho, dela acreditar nela mesma. Acho que falta muito isso. As mulheres, quando elas saem de relacionamentos e quando, nessa visão empreendedora mesmo, a gente para de acreditar na gente mesmo, né? Então, tem que ter essa outra pessoa que fala, não, você consegue sim. E nesse consegue sim, ela entende quem ela é de verdade e ela rompe. Então, essas duas coisas aliadas. É preciso, então, um advogado sensível nesse campo para atender de maneira efetiva. Sim, com certeza. O direito de família, ele necessita dessa sensibilidade, né? A gente atua com as mazelas, né, do ser humano, então precisa desse olhar mais calmo, né, dessa percepção aguçada e dessa sensibilidade, com certeza não pode faltar. Doutora Priscila, eu tenho uma curiosidade sobre o seu dia a dia, a sua rotina. Como é que você faz para equilibrar os pratinhos, para cuidar dos seus filhos, para atender seus clientes? Como é que é? Olha, eu ainda estou tentando conciliar tudo, né? A maternidade é um eterno aprendizado. Mas hoje eu tenho uma rede de apoio muito boa. Na verdade, eu sempre tive, né? Uma rede de apoio muito boa. Minha mãe, minha tia, minha avó, tenho que falar delas, né? Que me propiciam isso. Às vezes eu preciso realmente atender o cliente, eu falo, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, fica com os meninos. Então, essa minha rede de apoio é que me dá a base para atuar. Quando eu preciso, deixo com eles, né? E os clientes eu já falo, olha, eu não vou, às vezes eu não consigo te atender na hora que você precisa, a não ser que realmente seja uma coisa muito, muito séria. Pode ser? E ele, não, doutora, beleza. Então, assim, nada que a conversa não resolva, né? Então, a gente tem essa conversa antes e aí tudo vai se deslanchando. Isso é muito importante. Rede de apoio é tudo, né, Nossa, doutora? com certeza. Eu fico até sentida quando eu vejo mãe solo, realmente, na acepção da palavra, que não tem ninguém para contar, porque eu sei o quanto é difícil. Às vezes a mãe só quer ser mulher, só quer sair, né? E não pode, porque não tem com quem deixar. E muitas vezes o pai, a gente não pode contar com ele, né? E eu sou muito abençoada por ter essa rede. Às vezes eu só falo, mãe, vó, eu preciso só respirar. Fica com os meninos? Ela fica, pode ir. Isso é maravilhoso. Qual a idade dele, os nomes deles? Davi Gabriel tem 12 anos e Letícia tá com 10. Uau, Meus pimpolinhos. próximos, né? Muito. Já querem ser advogados ou não? Não, Davi quer ser jogador de futebol e a Nina toda hora, a gente chama ela de Nina, né, o apelido. Toda semana ela muda de alguma coisa. Semana passada era para ser professora. Vamos ver essa semana o que ela quer. Mas aí a avó não vai deixar, né? Provavelmente. Provavelmente. Agora falando de direito, doutora, como é que você enxerga o direito da família no Brasil, a evolução ao longo dos anos desde que você começou? Como é que tá para atuar nessa área hoje?
Eu sempre tento olhar com uma visão mais otimista, né? Nós tivemos a evolução, por exemplo, no sentido das mulheres, né, terem direitos. Antes não havia o divórcio, havia até o desquite, mas a mulher era marginalizada. Hoje em dia, graças a Deus, isso não acontece, né? A gente pode casar quantas vezes a gente quiser. Então, o direito de família, assim como o direito como um todo, ele evolui para acompanhar a sociedade, né? E o direito de família, a mesma coisa. Só que é claro que a gente ainda precisa evoluir mais. Tem situações que ainda não abarca, né? Mas eu creio que no futuro próximo isso vai acontecer, né? O legislativo vai mudar e a gente vai poder realmente aplicar a legislação conforme o costume, né, da sociedade, a vivência da sociedade. Porque tem certas coisas que realmente já estão ultrapassadas, né? E a gente precisa dessa atualização. Mas você acha que o direito de família ele consegue acompanhar de fato essa evolução da sociedade ou demora um pouquinho ali para refletir nas leis? Demora um pouquinho, porque antes da gente ter uma lei propriamente dita, a gente tem que ter um estudo, a gente tem que ver como que a sociedade se comporta frente a isso, né? Tem que ter pesquisa. Tem que ter pesquisa. Então, não é simplesmente, mudou isso, vamos mudar automaticamente. Não, né? Para ilustrar, a gente tem o caso do poliamor, né? As pessoas que são casadas em três, né? Então, a questão dos dois pais ali na certidão de nascimento. Isso, a questão da paternidade, a maternidade socioafetiva, né? Então, vai mudando, mas exige tempo, até mesmo para a sociedade aceitar, né? Porque muitas vezes, como a gente falou, a gente tem ainda pensamentos retrógrados, né? A gente é uma sociedade, infelizmente, nesse sentido, um pouco atrasada. Então, tem que mudar isso também. A sociedade ela tem que entender também e vem a lei para isso. Sem dúvida. No caso do divórcio, quais são os erros mais comuns que você observa entre os seus clientes ali na hora de se separar? No que as pessoas pecam? Basicamente, elas não pegam provas da situação. Por exemplo, quando a mulher ela chega para mim, fala, doutora, eu não sei o que a gente tinha de bens, eu não sei quanto a gente tinha em banco, ele me deixou, foi embora, o que eu vou fazer? Então a gente peca muito nessa situação de juntar provas. É claro que o divórcio ele não surge da noite para o dia. Então é bom que vá se juntando provas também. Mas elas falam assim para mim: mas você já está pensando de forma negativa que eu vou me divorciar? Não, não é que você vai se divorciar. Mas por que não vai se precaver? Porque mesmo quando você está no casamento, você não se qualifica, você não vai atrás de um estudo, né, de saber, aprender, fazer alguma coisa. Ter uma profissão. Ter uma profissão. Então, às vezes, a gente joga muita responsabilidade para o outro, né? E quando isso acontece, infelizmente, o divórcio, a gente fica, né, de mãos abanando. Então, tem que ter essa convicção, na verdade, né, de que o casamento é bom, sim, mas você tem que pensar em você primeiro. Vai que não dê certo. Então, você tem que estar precavida. Tem que ter prova do que vocês tinham, dos bens, né? Do que vocês angariaram durante essa relação. Você tem que conseguir fazer alguma coisa para se manter. Se você não é rico, né? Enfim, né? Se você é trabalhador, você tem que saber esses pontos para se manter mesmo. Sem dúvida. Tem algum caso na sua trajetória que tenha te marcado muito? Um caso de família que você tenha ajudado? Algum cliente que tenha, assim, ficado muito grato pelo seu serviço? Tem vários. Teve um de família mesmo, né? Ela passava situação de violência durante toda a gravidez. Ela foi agredida física, psicologicamente, patrimonialmente. E ela chegou para mim, o processo já estava em curso, era um processo de guarda de alimentos. E ela chegou para mim e falou: doutora, eu já fui em várias pessoas. Ele era da igreja, né? Eles eram da igreja. Eu contei essa situação pro pessoal da igreja, pedi ajuda, ninguém me ajuda. Fui para a justiça, tô com a defensoria pública, eles não estão me ajudando, eles não estão acreditando no que eu tô falando. E agora, eu vou morrer, doutora? Eu falei: não, você não vai morrer. A gente fez a atuação, né, na Lei da Maria da Penha, também, que já tinha um processo de guarda em andamento, entrei no processo de guarda. E aí, resumindo, a gente conseguiu, em primeira instância, já que o juiz afastasse esse agressor do lar, concedeu a guarda unilateral para ela, e ele vai responder criminalmente pelas agressões que ele fez com ela. Então, assim, eu fiquei
tão feliz, porque, de novo, ela estava sendo calada por aqueles que ela acreditava que ia ajudar, que seria a igreja, mas ninguém acreditou. E, de certa forma, eu acreditei e fiz com que a situação mudasse, né? Ela ligou para mim, tem umas 2 semanas chorando, falou: doutora, todos os dias eu oro por você, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu falei: nossa, como é bom poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Às vezes a gente acha que faz tão pouco, mas eu falo: não, estou fazendo só meu trabalho, mas não é só o trabalho, né? A gente muda realmente situações, circunstâncias na vida dos outros. Isso tem um peso muito grande. Você muda a realidade, você devolve a dignidade, você faz a diferença desse jeito, né, doutora? Sim. E empreender é isso, é você colocar uma ideia na mesa, construir e entregar e servir o outro. Isso é muito lindo, né? O que é empreender para você, doutora? Eu falei o meu conceito, o que eu acho sobre empreender, né, do que eu observo até aqui. Mas para você, Priscila? Eu vou usar suas palavras, eu acho que é isso também, né? E mais que isso, é você realmente colocar a sua marca ali, né? Você fazer acontecer segundo a sua visão, né? Isso é empreender. Além, é claro que tem, todo mundo fala muito de dinheiro hoje em dia. Não, empreender tá ligado a dinheiro, né? A liberdade financeira, a liberdade de Sim. horário, CLT. Não, mas não é só isso. É você sonhar e fazer acontecer. Eu acho que está muito mais ligado também à questão dos sonhos, né? Quando criança, sempre achei lindo quem empreendia, né? Mas hoje em dia eu falo, além de lindo, é muito corajoso, porque às vezes a pessoa larga tudo, né? Para ir em prol de um sonho, lutar por um sonho. Sim. Para você foi algo empírico e natural, né, doutora? Mas se você pudesse planejar um pouco mais, o que você mudaria na sua trajetória empreendedora? Eu estudaria mais a questão do mercado, né? Tentaria ter essa visão, abrir mais também a minha percepção, né, de mundo, tentaria entrar nesse mundo mais rápido, porque eu demorei muito, né, para ter essa percepção. Mudaria isso, que me atrapalhou, né, um pouco. Não, você está onde você deveria estar e está muito bem, tem histórias lindas já para contar. E o que você diria para quem está começando a empreender no direito especificamente? Não desista. Vai com fé, que você vai conseguir. Às vezes não é fácil. Tem uma frase que eu gosto muito, se for nadar com tubarões, não sangre. E é basicamente isso, né? Na verdade, em toda a área. Você não mostra as suas fraquezas para ninguém, não demonstra a sua fraqueza, mas acredita que você vai vencer. Porque quem acredita sempre alcança. Às vezes não no momento que a gente quer, mas esse momento chega. E é o momento perfeito, porque muitas das vezes a gente está imaturo para receber aquilo que a gente tanto almeja. E vai chegar no momento certo, no momento de Deus, perfeito. Você está onde você gostaria de estar? Onde você quer chegar, doutora? Ainda não estou, eu vou chegar lá. Eu quero ter o meu escritório, estou trabalhando para isso, né? E eu quero realmente ver, que as pessoas me vejam não como uma advogada, aquela advogada, não, mas aquela pessoa em que eu posso confiar que vai me ajudar. Eu quero chegar nesse nível de referência para as mulheres, elas olharem para mim e verem uma pessoa amiga que possa e que vai ajudá-las. É nesse nível que eu quero chegar. Muito bom. O empreendedorismo também ajuda muito as mulheres. Com Tira as certeza. mulheres de situações de risco, de vulnerabilidade de maneira fantástica, Sim, com né, certeza. doutora? Tira dessa. Exatamente. E uma mensagem final aqui para quem está ouvindo esse podcast agora. O que você quer falar hoje para ouvir ali daqui a 10 anos? A sua mensagem para o futuro. É... Aí você me pegou. Aí é difícil. Aí é difícil, né? Mas sem dúvida nenhuma acredite, acredite. Não importa a circunstância, não importa o hoje. Acredite em você, nos seus princípios, nos seus valores, nos seus sonhos, que vai dar certo. E não se torne, não os negue, né? Eu gosto dessa expressão, não prostitua os seus sonhos, não se venda, né? Acredite que vai dar certo. Acho que é isso. Nossa, adorei. Essa frase é maravilhosa. Não prostitua os seus sonhos. Isso é muito lindo. Anotem. Isso é muito bom. Deixa suas redes sociais, doutora, por favor, antes de ir embora, para quem
quer acompanhar um pouco mais seu trabalho, para quem quer um auxílio, como é que a gente faz para te encontrar? Tem o Instagram, é priscila.csilva, com 2 As. Lá vocês podem me chamar pelo direct. Eu tô sempre, né? Tento estar sempre online. Se eu não tiver, tem alguém que vai responder por mim. E tem o meu WhatsApp. Pode dar também? Por favor. É o 6199883267. Que pode me chamar lá também, que eu vou ter prazer em atender. Atende o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Muito bom, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viver e Empreender e que você volte sempre, tá Eu bom? que agradeço. Muito obrigada de novo pelo convite. Foi um prazer imenso, viu? Prazer maior te conhecer também. Muito obrigada. Igualmente, doutora. Priscila Silva é o nome dela. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.